No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Muito boa noite, estamos aqui com o nosso Saúde e Bem-Estar, este encontro marcado de toda sexta-feira, onde você é o nosso convidado especial a acompanhar as nossas plataformas digitais e assim, claro, conferir o nosso programa Saúde e Bem-Estar. Claro, sempre contando com a sua colaboração, a você que nos acompanha pelo Facebook, para você curtir, marcar os seus amigos, compartilhar com seus amigos o nosso programa. A você que nos acompanha pelo Facebook, é importante você deixar o seu like, você ativar o sininho de notificações, assim receber mensagens toda vez que a gente começar aqui o nosso programa e, claro, para você se inscrever aí nos nossos canais, assim você tem acesso à nossa playlist completa com todos os programas que já foram no ar e você pode rever quantas vezes quiser e compartilhar com seus amigos. Hoje nós vamos reapresentar aqui um programa que nós tivemos a oportunidade de entrevistar aqui dois especialistas, né, no assunto. Vamos falar sobre fonoaudiologia e otorrinolaringologista, mas para o público infantil. E nós tivemos a oportunidade de rever e reencontrar aqui no nosso programa o Dr. Ademir Baena, ele que é fonoaudiólogo, especialista em fonoaudiologia, e também conversamos na oportunidade com a doutora Ana Cláudia Zangirolami, ela que é otorrinolaringologista e que vem para falar a respeito, então, portanto, desses assuntos da fonoaudiologia e otorrinolaringologista para o público infantil. Você vai ter a oportunidade de rever novamente esse programa Saúde e Bem-Estar. Mais uma vez este encontro marcado para que a gente possa abordar assuntos importantes, relevantes e com toda certeza para você que nos acompanha através dos nossos canais em nossas plataformas digitais. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela preferência aqui conosco nos nossos programas de toda sexta-feira. Você que está conosco através do nosso canal no Facebook, já aproveita para curtir, compartilhar com seus amigos. A você que nos acompanha através do nosso canal no YouTube, não esqueça de deixar o seu like, ativar aí o sininho de notificações e, claro, se inscrever aí em nosso canal para que você possa ter acesso à playlist completa com todos os programas Saúde e Bem-Estar que já foram ao ar. Esse também vai ficar à sua disposição para você rever quantas vezes quiser e aproveitar também, claro, para compartilhar com os seus amigos. O nosso programa sempre, claro, traz convidados especiais para que a gente possa abordar assuntos importantes, atuais e relevantes que possam, de repente, contribuir com alguma dúvida que você possa ter. E, claro, hoje, com prazer, estamos recebendo novamente, né, esta dupla que já estiveram aqui conosco recentemente para falar sobre as suas áreas de atuação, e aí conversando posteriormente sobre isso, nós entendemos que seria interessante trazê-los de volta para nos aprofundarmos um pouco mais em uma outra área de atendimento em relação às suas atividades. E hoje, com prazer, estamos recebendo aqui a doutora Ana Cláudia Zangirolami, ela que é otorrinolaringologista, graduada pela UNOeste de Presidente Prudente, com especialização em otorrinolaringologista pelo Hospital da Policlínica de Botafogo, no Rio de Janeiro. Obrigado, doutora Ana, por estar aqui novamente com a gente. Obrigada, eu que agradeço novamente a oportunidade e espero que consiga contribuir com o pessoal com as perguntas de hoje. Com toda certeza, assim será, né? E claro, para nos ajudar também, para formar essa dupla aí que sem dúvida nenhuma foi de muito sucesso no programa anterior e vai ser repetida agora, nós vamos falar com o fonoaudiólogo Ademir Baena, ele que é especialista em fonoaudiologia, clínica e voz pela Cefac, sócio fundador da Academia Brasileira de Laringe e Voz, membro da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, professor de voz na mídia, rádio e TV, do curso de comunicação da Unigran, com aperfeiçoamento em distúrbio de aprendizagem e dislexia. Doutor Ademir, a gente chama de doutor pelo costume que a gente tem, né? E claro, ele fala, não, mas fonoaudiólogo não é doutor, mas é o costume que a gente tem. Mas mais uma vez, obrigado pela participação, por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite e vamos contribuir. Com toda certeza. E meu colega de bancada, como sempre, né, o Daniel Santos, estará com a gente conduzindo este nosso programa e que com certeza será mais um sucesso, Daniel. Boa noite. Boa noite, Paulo, Ademir, doutora. O sucesso será total, até porque os nossos entrevistados de hoje, né, são super bacanas e eles conseguem realmente interagir com a gente de uma forma tranquila, sem aquela coisa de você ficar meio retraído, né, falando com dois profissionais de alta bagagem. E um abraço
isso, né, às pessoas que estão nos assistindo a partir de agora. Com toda certeza. E como a gente disse, eles já estiveram aqui em outra oportunidade, a gente abordou a otorrinolaringologia de forma mais ampla, né, de uma forma mais aberta, e também falamos um pouquinho sobre a fonoaudiologia, também de uma forma mais geral. E aí a gente conversando, entendemos que seria necessário, até por conta da grande demanda, da grande procura nestas duas áreas por parte dos pais levando os seus filhos, a gente hoje vai entender um pouco mais e tratar um pouquinho mais, nos aprofundar um pouquinho mais nessas duas especializações voltadas aí ao público infantil. Eu começo falando com o Ademir Baena exatamente sobre algo que é muito comum quando a criança começa a pronunciar as primeiras palavras. Os pais, até com aquele certo carinho de conversar e buscar dar ao filho aquela interação com si próprio, acabam ensinando de forma incorreta palavras para as crianças, abreviando as palavras, falando de um jeito que não é a forma correta. O quanto isso pode ser prejudicial para as crianças, Ademir? Olha, a criança adquire o padrão de fala do meio ambiente que ela vive. Então a família é fundamental nessa aquisição, nesse início de aquisição de fala. É importante que os pais conversem sempre corretamente com a criança, falando cada letra de cada palavra, olhando para a criança, ouvindo a criança, através de brincadeiras infantis, leituras de histórias, movimentos e ações, descrevendo as ações, movimentos, um trabalho lúdico que você pode fazer com a criança em casa. Jamais procurar falar de forma infantilizada, e se você tem um padrão de fala adquirido culturalmente e troca algumas letrinhas na sua fala, tem um problema de dificuldade na articulação, você deve procurar o fonoaudiólogo para poder passar para sua filha, para o seu filho, uma compreensão mais legível de como se fala correto. Até porque, eu tive até um exemplo, essa semana encontrei com um casal que tinha uma criança já com 7 anos, e a criança tentando se comunicar e falando completamente errado, né, com aquela forma infantilizada que os próprios pais dão. E acabam levando isso sendo prejudicial para a criança, porque é uma idade que ela começa a frequentar a escola, começa a interagir com outras crianças, e ela vai ter essa diferença e acaba sendo até vítima de bullying das outras crianças por essa razão, né? Com certeza. Até 5 anos você pode considerar a criança ter algumas troquinhas articulatórias. Depois dessa idade, justamente porque começa a alfabetização. Depois dessa idade não, porque geralmente os erros orais ela transfere para a escrita. E geralmente os amiguinhos satirizam. Né? Fala errado, o Cebolinha, e começa essa questão do bullying. Né? Isso atrapalha emocionalmente a criança. Tanto no desenvolvimento da fala, como social também compromete, e aprendizagem. Ademir, o profissional de fonoaudiologia que trabalha em maternidade, ele, logo nos primeiros dias de vida do bebê, ele realiza 3 exames, né? É muito comum as pessoas falarem, exame do pezinho, tem que fazer o exame do pezinho, mas existem outros 2. Eu gostaria que você falasse para que servem estas avaliações. Hoje é obrigatório, por exemplo, o teste da orelhinha, que é a avaliação auditiva neonatal, até 48 horas quando a criança nasce. Esse exame é obrigatório nos hospitais e maternidades particulares e públicas. Por quê? É importante avaliar essa criança quando ela nasce, porque se for detectado um déficit auditivo, precocemente você vai começar um trabalho com essa criança. Então, o prognóstico de reabilitação dessa criança e a inserção dela na escola, no meio social, é muito mais abrangente e o sucesso garantido. Então, é muito mais fácil, né? Por isso que hoje é obrigatório. Esse teste da orelhinha é uma lei de 2010. Todos os hospitais e todas, não importa se é público ou se é particular, o teste da orelhinha deve ser realizado. E aí, doutora Ana, fazendo esse teste, como o doutor Ademir está dizendo da orelhinha, a criança, vamos usar esse termo, não passou nesse teste, ou apresentou algum problema, alguma dificuldade. Aí entra o trabalho do otorrino. E quais são os primeiros passos nesse sentido de tentativa de solucionar esse problema? Então, a triagem auditiva neonatal, ela é dividida em dois critérios, né? A criança que tem algum risco
para critérios de risco para alterações auditivas e as que não têm. Os critérios são aquela criança que teve prematuridade, ficou na UTI, fez uso de antibióticos, a mãe durante o parto, durante a gravidez, ou a criança já tem um diagnóstico de sífilis, de toxoplasmose, alterações craniofaciais, síndromes, todas essas entram no grupo de risco. Sim. Então, aquela criança que nasceu, está dentro do grupo de risco, não passou no teste da orelhinha, ela vai direto fazer um exame que se chama Bera. O Bera, ele faz o trajeto, ele verifica o trajeto da cóclea até o tronco encefálico, até o cérebro. E através desse exame, se tiver tudo normal, ótimo, vida que segue. Sim. Agora, se não tiver normal, aí o otorrino vai verificar se tem exames de imagem, ressonância, tomografia, se tem alguma alteração. Deu alguma alteração, em 3 meses essa criança tem que começar a readaptação auditiva, né? Então, vai ser analisada se essa criança vai utilizar um aparelho auditivo, se tem essa capacidade, ou se precisa fazer algum tipo de cirurgia, como implante coclear, entre outros, né? Aquela criança que não tem risco nenhum, nasceu, fez o teste da orelhinha e não passou. O otorrino vai olhar, ver se tem alguma alteração, alguma sujeirinha lá dentro, né? Se tiver, vai retirar. E após isso, em até 1 mês, ela tem que refazer o teste da orelhinha. Passou? Ótimo. Não passou? Aí vai o mesmo caminho daquelas crianças que têm o critério de risco. Faz o Bera. Sim. E assim por diante. Doutora Ana Cláudia, por que dor de barriga ou dor de garganta são sintomas comuns nas crianças e como evitá-los? Então, primeiro pelo contato que tem com outras crianças, né? É muito comum a troca de saliva entre uma criança e na outra, uma chupeta de um vai na outra, compartilha o mesmo copo, né? Então, o grande fator é por isso. Como evitar lavar bem as mãos, deixar a criança ter uma boa alimentação. As vitaminas são muito importantes para ter uma boa imunidade. E hoje o que eu tenho visto bastante é que as crianças não brincam no sol. E a gente sabe que a vitamina D, que é aquela vitamina que a gente consegue pelo sol, né? A maioria das crianças são em baixa. E isso leva a uma baixa imunidade também. Fica mais propensa a resfriados, às rinites, né? As sinusites. E hidratação, deixar o quarto arejado, bater sol no quarto, bichinho de pelúcia sempre limpar, tirar tapete, limpar cortina, limpar cobertor, tudo isso é importante para evitar essas infecções. Andar descalço, pisar na terra também? Também, andar descalço na terra, brincar, tudo isso é importante. Aquela dica da vovó que tem que brincar no chão, tem que brincar na terra para ter imunidade, ganhar imunidade, é real, né? Então, é uma coisa do passado que se comprova na atualidade. Com certeza, então tem que deixar mesmo senão a criança vive numa bolha. Se ela vive numa bolha, ela não vai ter imunidade. É até interessante, doutora Ademira, a doutora Ana falou aí sobre a chupeta, que ela pode ser um caminho aí para transmissão de bactérias que causam algumas infecções, mas existem também outras questões relacionadas a chupetas que muitas pessoas dizem que a chupeta é muito prejudicial, inclusive na fala, no desenvolvimento da fala da criança. O quanto tem de verdade nisso? Olha, o uso da chupeta, às vezes, tem crianças que para se acalmar e se sentir acolhida, ela vai buscar alguma coisa para sugar. Às vezes o dedo, a sucção digital, né? Uma fralda, um bico da mamadeira, alguma coisa nesse sentido. O que não pode acontecer é o uso exacerbado da chupeta, né? Por quê? Algumas crianças têm o hábito de usar a chupeta e substitui a mamada no seio, que é fundamental, né? por um outro alimento, que é a sucção da chupeta. Isso vai implicar num baixo desenvolvimento da criança, também, a perda de peso, e pode, dependendo desse uso de rotina, um uso frequente da chupeta, alterar a arcada dentária,
toda a expressão facial, né? O palato pode ficar ogival, os dentes vêm para frente, então existe um comprometimento ortodôntico. Além disso, vai interferir na mastigação, na sucção, na deglutição. Então, o mau uso da chupeta de uma forma assim frequente, eu acho que tem que ser abominada. Existe, por exemplo, assim, uma idade que já seja indicado a ser retirada essa chupeta, ou isso depende dos hábitos de cada criança? Depende da necessidade de cada criança. Mas, de qualquer forma, logo no início, alguns bebês, como eu disse, para se sentirem acolhidos e calmos, fazem a sucção. Mas você, logo em seguida, você vai tirando aos poucos. Agora, às vezes você pega crianças que eu atendo com 6, 7 anos usando chupeta ainda. Não deveria, porque vai alterar a fala com certeza, além de trazer sérios outros problemas, né? E a chupeta, até pela falta de higiene, se a criança tem uma baixa imunidade, infecções estão ali presentes, né? No começo do programa, o Paulo tocou no assunto a questão da criança, né, que os pais acabam ensinando a falar de forma errada. Voltando a esse assunto mais uma vez, Ademir, eu queria que você falasse se a forma de verbalizar, né, as palavras de maneira incorreta, tem como perceber se é apenas uma mania da criança ou é um problema mais sério que necessita de um acompanhamento de um especialista? Sim, algumas crianças têm essa mania ou uma fala manhosa, né, em função, às vezes, até de um comportamento emocional. A criança, de repente, nasce irmãozinho, para chamar atenção, ela começa a gaguejar ou começa a alterar a fala para chamar a atenção. Isso é uma mania. Agora, quando persiste as trocas articulatórias, depois de 4, 5 aninhos, aí já é um problema a ser cuidado. Aí deve ser avaliado e fazer um tratamento. E o quadro fonêmico tem que estar íntegro até 7 anos de idade ou no início da alfabetização. A criança tem que estar desenvolvendo as palavras corretamente. O quadro fonêmico tem que estar íntegro, para que ela possa ser alfabetizada sem dificuldade, sem interferência dos erros orais. Isso passa muito pela falta de orientação dos pais ou a falta de interesse dos pais em buscar uma solução rapidamente, uma orientação rapidamente para evitar maiores problemas no futuro. Com certeza. A gente procura, através de campanhas, ou até nesse esclarecimento nosso hoje aqui, orientar os pais, levar conhecimento, o máximo que a gente pode, compartilhar o pouco que a gente sabe, sim, mas compartilhar. Porque é através da prevenção da saúde que você melhora a qualidade de vida. Você não pode esperar chegar ao ponto de ficar doente ou de apresentar outros problemas. A prevenção através de palestras, de ações políticas que levem conhecimento para a comunidade, para as escolas, isso é fundamental. Tem um detalhe que chama a atenção, Paulo, perdão, que hoje você vai no consultório médico, né, e hoje chega lá no consultório, são vários médicos atendendo de várias especialidades. Normalmente tem um monitor no consultório, cada profissional de cada área falando, abordando um assunto importante. Eu acho isso fantástico, porque às vezes você está ali para levar o seu filho ou sua filha no médico, você começa a acompanhar, né? São textos curtos, apresentações rápidas de 2, 3 minutos, mas abordando todos os assuntos, né? E você sai dali mais esclarecido. Eu acho que a Associação Médica criou um sistema, né, super bacana de interagir mais com os pacientes e com a população. Né? Essa informação precisa chegar, né, doutor e doutor Ademir, para as pessoas exatamente por isso, porque a gente vem de uma geração que não tinha muito acesso a essa informação. Hoje nós temos aí diversos modos de que a informação chega às pessoas também, né? É só querer buscar o conhecimento, né? É claro que depende muito do profissional, depende muito da gente. Sim. Né? Como você abordar a falta de conhecimento. Você fazer uma palestra numa escola, vir aqui com vocês, dividir, compartilhar isso tudo. Tem pessoas que vão assistir, vão conhecer mais. Sim. Depende muito do profissional, de cada categoria, e a gente está disposto a fazer esse trabalho. E esse trabalho de comunicar-se, aí passa pela questão do fonoaudiólogo, e se caso mais grave pelo otorrino,
ele é importante para a vida toda. A gente está tratando agora da categoria infantil porque o reflexo disso é para a vida toda. Por exemplo, conheço pessoas que são adultas e que não conseguem pronunciar palavras com a letra R, trocam, e aí uma pessoa dessa no mercado de trabalho, ela tem muita dificuldade de ser inserida no mercado de trabalho pela dificuldade de comunicação, ou seja, de repente um problema que poderia ser corrigido na infância, leva para uma vida toda, né? Ah, com certeza. Não só os problemas de alteração de fala, mas os problemas vocais também. Que a gente vai tratar desse assunto com a doutora Ana Cláudia também. Com toda certeza. Esse é o nosso Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira e, claro, quero lembrar mais uma vez, você que está conosco aí no nosso Facebook, não esqueça de curtir, de compartilhar com seus amigos, ajudar a divulgar o nosso programa, que como a gente está dizendo aqui, né, para que essas informações cheguem ao maior número de pessoas possíveis. E, claro, você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, não esqueça de deixar aí o seu like, ativar o nosso sininho de notificações para você ser informado toda vez que o programa começar. Aí você começa a assistir ao vivo aqui com a gente. Mas também, claro, se inscreva aí no nosso canal, assim você tem acesso a este programa, a outros programas que já foram ao ar, rever quantas vezes quiser, compartilhar com seus amigos e que sem dúvida nenhuma sempre terá um assunto importante e esclarecedor para que você possa estar antenado aqui com a gente. E claro, como sempre, o nosso programa chega sempre no oferecimento do nosso apoiador aqui, é a Unimed. Sentir-se cuidado é poder contar com a Unimed Dourados, é poder fazer parte das 40 mil vidas atendidas por mais de 400 médicos no Mato Grosso do Sul, poder contar com farmácia e laboratórios próprios em um ambulatório com agilidade em consultas médicas. Acreditamos que este é o cuidado que você merece, porque cuidar de você, este é o plano há 40 anos, Unimed Dourados. E a gente segue aqui com os nossos assuntos, a nossa pauta desse nosso bate-papo com o Dr. Ademir Baena, a doutora Ana Cláudia. Doutora Ana, vamos falar agora sobre os nódulos vocais. É comum aparecer em crianças? Qual o exame detecta e qual o tratamento? Não é incomum, não. É bastante comum acontecer em crianças, principalmente em meninos. Isso se dá porque os meninos, eles falam mais alto, eles gritam mais. As brincadeiras dos meninos são de gritar. E também pela anatomia da prega vocal, né, na criança, né, principalmente nos meninos, que depois, na vida adulta, inverte, né, Ademir? Fica mais comum na mulher, no adulto. A criança ela fica rouca, né? Toda criança sem nenhuma inflamação respiratória, não está com gripe, não está com dor de garganta e está rouca, então tem que ser investigada. E o exame que detecta os nódulos vocais é a videolaringoscopia. Um caninho fininho que entra pelo nariz e a gente olha pela televisão, desce pela garganta e através da fonação a gente consegue examinar, né? Pede para falar algumas vogais e a gente consegue examinar a prega vocal, ver se tem o nódulo, ver se é só uma inflamação, se é só uma laringite, né? E a partir disso o trabalho de tratamento é com o fonoaudiólogo. É ele que vai fazer os exercícios para o tratamento. E é até interessante, por isso que a gente fez questão de trazer os dois profissionais juntos, porque é um trabalho que complementa o outro. É um trabalho que complementa o outro, com certeza. Não existe o otorrino sem o fonoaudiólogo. Eu vi criança gritar, principalmente no colégio, né? Na creche, que está saindo da creche, no colégio, nos intervalos, é uma gritaria danada. Mas, doutora Ana, eu queria saber de você, no adulto já incomoda, principalmente para quem é adulto, né, tem um sono ruim, para a mulher também não suporta o cara roncando no ouvido, mas em criança, quando a criança começa a roncar, você pode encarar isso como digamos, não sei se existe o termo, um desconforto respiratório ou um problema de saúde mesmo? Na verdade, ninguém deve roncar, nem criança nem adulto, né? A criança, é normal roncar naqueles quadros de infecções. Então, se está gripada, se está resfriada, com uma sinusite, uma rinite, ela vai roncar, o nariz vai estar trancado, ela vai abrir a boca para roncar. Fora esses problemas, não é normal, então tem que ser encarado como um problema de saúde, sim. Geralmente, a maior causa é pelo aumento das adenoides e da amígdala, né? Quando elas estão muito aumentadas, acaba abrindo a boca para respirar e vai fazer o som que é o ronco.
né? Então só ronca porque não respira pelo nariz. A adenoide, ela pode ser tratada apenas com cirurgia ou tem outras formas? Depende do tamanho, pode ser tratada com medicamento e também depende da idade, né? Então, não é qualquer idade que se opera. Né? A adenoide é um tecido que é importante para ele que tem a função de dar imunidade. Então, até uma certa idade, até 3 anos, ela é importante. Até 3 anos e meio ela é importante. A partir disso, o normal, a fisiologia, é regredir o tamanho dessa adenoide até ela desaparecer. Nessas crianças que estão com a adenoide muito aumentadas e que tem o ronco, ou então outros casos que tem muitas infecções, né, a gente opera. Fora isso, não. Aquelas crianças que têm adenoide aumentada, mas não é tão aumentada ao ponto de ter obstrução tão grande, eu coloco assim em torno de 50%, a gente consegue tratar com medicamento. Né? Geralmente tem um bom resultado. E depende de cada caso. Se a adenoide está muito aumentada e tem 3 anos, né, vamos operar. Então depende, é muito específico de cada paciente. Mas não só a adenoide que causa isso, tá? A rinite também, ela, por obstruir a passagem de ar pelo nariz, ela vai causar o ronco. E outra coisa muito importante que volta na chupeta. A criança que chupa dedo ou então que faz uso da chupeta, ela tem a mordida aberta. Se ela tem a mordida aberta, ela não vai conseguir fechar a boquinha, né, e conseguir respirar pelo nariz, mesmo se ela tem um nariz funcionando normal. Então ela não vai ter essa tonicidade, né, porque toda a motricidade da face vai ficar flácida, então ela não vai conseguir ter uma boa arcada dentária. Vai deixar aberto e ali o ar vai entrar e vai roncar. Então, muitas vezes acontece bastante dos pais levarem as crianças achando que a adenoide mais está lá, com a boquinha aberta. O palato ogival, que é o palato para cima, dentinho para frente, lábios entreabertos, flácidos, né? E aí vem o trabalho do dentista para analisar, ver se já é o momento de colocar um aparelho para expandir o palato, né? Começar a trabalhar com essa arcada dentária para começar a se fechar, e também o fonoaudiólogo que vai trabalhar com a motricidade de toda essa musculatura facial, né? Muito bacana. E aqui, dentro dessa explicação ampla da doutora Ana Cláudia, doutora Ademir, a gente volta a falar um pouquinho sobre essa questão de respiração. A falta aí de coordenação respiratória pode ser motivo para apresentar uma dificuldade de fala, e por quê? Interfere bastante. Pegando um gancho na fala da doutora Ana, muito feliz no que ela colocou sobre a respiração oral, a criança que tem essa respiração oral, especialmente noturna, no dia seguinte essa criança ela vai estar dispersiva, sonolenta, vai ter dificuldade de aprendizagem, porque tem dificuldade de concentração. Então é muito importante esses relatos e levar isso para as famílias e para as escolas. Vai interferir por quê? A criança que tem uma respiração oral, como bem disse a doutora Ana Cláudia, a arcada dentária sofre modificações. O palato fica ogival, começa a interferir em alguns fonemas. E isso pode trazer um prejuízo também na aprendizagem, porque perdura durante um tempo. Aí entra o tratamento da médica, do médico otorrinolaringologista, da ortodontia e do fonoaudiólogo. É uma equipe multidisciplinar que vai trabalhar com essa criança. E a interferência na fala ela é bem visível, em alguns casos. E em outra coisa, também vai alterar a voz dessa criança. Por quê? A respiração muito oral, ela respira um ar frio, porque o narizinho não funciona. Não está funcionando, não está filtrando, não está aquecendo, não está umedecendo esse ar. E essa respiração oral traz inúmeras doenças. Rinite, sinusite, inflamações repetitivas de amígdalas, só vai complicando. Ainda falando sobre respiração, se a gente está falando até do infantil, se nós observarmos um bebê respirando, aquela respiração é perfeita, né? Que a gente percebe, inclusive, o movimento do tórax ali, fazendo a respiração de forma correta. Por que a gente, com o passar do tempo, vai perdendo esse jeito correto de respirar, doutor? Olha, eu não tenho assim uma resposta para você, mas eu acho que pela vida tribulada que a gente leva, você acaba respirando de forma irregular. Porque a respiração mais saudável, aquela mais eficiente,
é a chamada costodiafragmática, onde você inspira e você, entre aspas, você levanta a barriga. Ela é mais completa, ela é mais eficiente. Que é do bebê. Que é do bebê. O bebê, você pode perceber, é só a barriguinha que mexe. Né? Essa seria a respiração mais completa e de preferência nasal. O Ademir falou sobre sinusite, né? Isso, imagina, sinusite em criança. Doutora Ana, quando a criança vai ao médico, o médico fala para ele, você está com sinusite. Aí eu perguntaria para você, isso é por causa de um resfriado ou de uma gripe que não foram bem tratados? Certo. A sinusite, ela é uma infecção dos seios paranasais, né? Que a gente trata ela, quando a gente fala de sinusite, geralmente a gente já está falando de uma infecção bacteriana, né? Ela vem sempre ou de uma gripe, um resfriado que não foi tratado, ou que tentou tratar e não melhorou, ou até de uma rinite. A mucosa nasal, ela fica friável, ela entra a bactéria e aí penetra dentro da mucosa e começam os sintomas. Então os sintomas pioram, é como se fosse uma gripe piorada, né? A congestão aumenta, a secreção aumenta, aquela secreção fica mais escurecida, aí já vem a febre, vem a tosse carregada, e isso é sinusite. É muito comum, né? É muito comum a criança não conseguir melhorar de uma gripe e passar por uma sinusite, principalmente nas crianças que a gente estava falando da baixa imunidade. Tem sinusite de repetições. A sinusite crônica, como todo mundo acha, ela é mais difícil de ter, ela é mais rara. Para a gente falar de sinusite crônica, são 3 meses de infecção sem melhora, né? Então, é a minoria. Agora, a sinusite de repetição é mais comum. Trata, não melhora. Aí vem o papel da gente tentar tratar a imunidade novamente. Então é um pecado quando uma criança está resfriada ou com a gripe e a mãe pede para alguém ir na farmácia e comprar um remedinho para ele tomar, né? Um xaropinho. Isso não deve fazer em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma, né? Porque com certeza, se você der um medicamento errado e tem muita mania de colocar anti-inflamatório, qualquer anti-inflamatório, não tem cabimento, sem orientação nenhuma, além de não melhorar, vai piorar o quadro. Eles pode levar a outros tipos de doenças que, através desse anti-inflamatório, pode ser um caso gravíssimo, como o eritema multiforme, que enche de aftas na boca, ou Steven Johnson, que, além das aftas na boca, tem aftas oculares. Então, são quadros graves que as pessoas não têm consciência de que pode levar. Então, a automedicação é com certeza um perigo. É melhor ir ao médico tá com uma coriza, tá escorrendo o nariz, tá tossindo. É melhor levar no início do que dar qualquer medicamento e esse medicamento piorar. Ficaria outras coisas, né? Doutor Ademir, a gente quando se propôs a falar um pouquinho mais sobre essa área infantil, e surgiu até por uma conversa nossa, de que o senhor estava se surpreendendo com um grande número de crianças que estavam procurando o seu consultório, a área de fonoaudiologia. E a maioria dessas crianças que lhe procuram no consultório vão por qual razão? Qual é o problema de maior incidência que o senhor tem visto nessas consultas no seu consultório? Geralmente, Paulo, as crianças que eu atendo, de idade de 3 até 7, 8 anos, a grande maioria, a queixa principal é a alteração da fala, gagueira, e no início da aprendizagem, algumas que têm dificuldade de aprendizagem, os distúrbios de aprendizagem. O que tem se percebido nos últimos meses, hoje eu estou com 16 casos de disfonia infantil. Desses 16 casos, por exemplo, 4 vieram encaminhados. 12 eu peguei no consultório, que vieram crianças que vieram por uma outra queixa. Gagueira, fala, aí você começa a perceber a criança rouca, a rouquidão persistente que não passa, aí você pede o exame, manda para o otorrino vai lá e faz, volta essa criança. Dessas 12, 9 calinhos vocais, 3 cisto de prega vocal. Olha só. Então,
Então, essa preocupação que a gente tem é justamente essa de informar. Né? Mas as queixas principais, o grande número de crianças que eu recebo é por alteração de fala, gagueira e distúrbio de aprendizagem. A disfonia infantil, como disse a doutora Cláudia, é comum. É comum. Só que a demanda que deveria ser maior no consultório não é feita por quê? Pela falta de informação. A informação chega atrasada. É pela falta de informação. Não, pode falar com a doutora Ana Cláudia. Porque outro problema comum que a gente observa nas crianças é aquele sangramento nasal. Né? De vez em quando a criança está lá correndo, está brincando, procurando atividade e vem lá com sangramento. Aí você vai lá, molha a cabeça na água gelada, faz aquela coisa toda caseira. Por que isso é muito recorrente em algumas crianças e qual a forma de solucionar esse problema? Então, a maior causa do sangramento nasal é a manipulação. Então, é o dedinho no nariz. Aí pergunta para a criança, mexeu no nariz? Não mexeu, já olha a mão, né? Já olho para ver se a unha tem algum vestígio. E a segunda causa é a temperatura. Então, temperaturas muito baixas, tempo muito seco, faz sangrar o nariz. Então, a gente está em um período em que está aparecendo bastante no consultório crianças e adultos com sangramento nasal. E aí, as formas mais raras que são os tumores, graças a Deus. E como que a gente deve proceder através disso, né? Então, o pai viu que a criança está sangrando no nariz. Colocar a cabecinha para frente, tamponar, né? Segurar com um dedinho o lado que estiver sangrando e pelo menos uns 5 minutos. Se tiver um gelo por perto, colocar o gelo junto para pressionar, certo? E em 5 minutos já vai estar coagulado, já vai parar. Não pedir para assoar o nariz. Então, toda vez é o maior erro. Eles pedem para assoar o nariz e aí que não vai coagular mesmo. Mais pressão. Coloca mais pressão e vai sangrar de novo. Pedir para ir jogando para fora, né, o sangue que for escorrendo pela garganta e procurar o otorrino, porque através do exame da endoscopia nasal a gente vai verificar se realmente é um sangramento aqui anterior no septo, que através de um medicamento já vai coagular, através de medicamentos que vai hidratar a mucosa nasal, isso já vai passar, ou então seria outra coisa mais grave. E também, nesse período que estiver sangrando, evitar temperaturas quentes, né? Evitar ficar no sol, evitar banho quente, comida muito quente, porque o quente, ele dilata o vaso e faz sangrar mais. Por isso do gelo. E o nariz também tem muitas veias, muitas. Então, muito é um emaranhado de veias e artérias. E aí você acaba manipulando e acaba gerando esse tipo de situação. E às vezes não é nada grave, não precisa se preocupar tanto assim, né? Muito bem. Você quer falar, Daniel? Uma pergunta para o doutor, Ademir Baena, que em relação, por exemplo, né? É o hábito, não adianta, né? E como é um programa, você trata de saúde, você já leva o seu, no seu pensamento para esse lado. Dentro da sua área de atuação, fonoaudiologia, como que é o trabalho, o processo seu, né, no trabalho de aprendizagem das crianças? Geralmente, o fonoaudiólogo ele participa de equipes multidisciplinares. Agora enrolou. Multidisciplinares. Estou precisando do fonoaudiólogo. Multidisciplinares. Quando eu atendo a criança, eu atendo no consultório, e eu tenho contato com a pedagoga da escola, com a coordenação da escola, eu tenho contato com a psicopedagoga, né? Estou atento a aos pareceres de cada um, trocar informações. Então é a equipe multidisciplinar, que trabalha com aquela criança que tem distúrbio de aprendizagem. Um outro trabalho do fonoaudiólogo é a inserção daquela criança especial, né? Aquelas crianças com necessidades especiais, buscando a acessibilidade dessa criança à comunicação, porque a grande maioria tem distúrbio de fala, alteração de fala e às vezes de voz. Então, é outro trabalho que é feito pelo fonoaudiólogo. Agora, sempre buscando a equipe multidisciplinar. Muito bem, doutor. Todos, né? Doutora Ana, outra coisa que a gente observa muito são o problema de desvio de septo, né? E aí a gente às vezes observa crianças que têm esse problema.
aí fica aquela dúvida, a criança que tem esse problema de desvio de septo, ela pode passar por cirurgia lá naquela fase infantil ou é preciso esperar uma idade um pouco mais avançada para fazer esse tipo de procedimento? Olha, 99% das crianças não tem um desvio de septo que tão obstrutivo assim, e a gente espera chegar nos 17, 18 anos para operar, porque vai crescer, esse nariz vai mudar, esse desvio pode tanto aumentar quanto diminuir, a gente não sabe como vai ficar. E quando esse nariz estiver formado, aí sim a gente opera. Mas tem aquela porcentagem que precisa operar porque o desvio é muito grande, né, para poder ter uma boa respiração. Então, mas a grande maioria espera sim chegar lá nos 17, 18 anos para, se precisar, se tiver sintoma, se o desvio for tão grande ao ponto de estar atrapalhando a respiração, sim, a gente opera. Porque desvio todo mundo tem, uns mais, outros menos. Ninguém tem um septo tão reto. E o procedimento também é teoricamente simples, né, para fazer essa cirurgia? É uma cirurgia tranquila, né, tem alguns riscos como todas as outras, né, que o maior risco é sangramento no pós-operatório, e o paciente seguindo as orientações médicas caminha tudo bem. Ana Cláudia, uma criança está sempre rouca, né? Mesmo não estando gripada ou resfriada, isso pode ser um problema muito ou apenas sério? Não, geralmente é um problema sério, né, que é o calo vocal, né, como a gente já disse, que a maior parte, né, os maiores casos são de calos vocais das crianças, que aí vai para o fonoaudiólogo para ser tratado, e tem outros casos que são mais raros, que é a papilomatose laríngea, que geralmente a criança adquire através do parto, pela mãe que tem HPV, e esse HPV pode estar localizado na laringe, e aí é um caso mais sério, bem sério, porque são vários papilomas, então várias lesões dentro da laringe. Essas lesões podem crescer ao ponto de obstruir a passagem do ar, e aí tem que fazer, além de algumas medicações, tem que fazer alguns procedimentos cirúrgicos, procedimentos a laser, e é um problema tão sério que volta recorrente. Tem que fazer várias cirurgias e vários tratamentos para melhorar, né? Mas a grande maioria da criança rouquinha ou é laringite, né, que está com infecção, ou então é o nódulo vocal. Muito bem, doutor Ademir, até para resumir, porque a gente está chegando no final do programa, se a criança não apresentou nenhum problema que seja clínico, né, como a gente estava falando com a doutora aqui, e que seja caso a necessidade do fonoaudiólogo, mas também é importante, até dentro daquilo que a gente tentou buscar aqui dentro do programa, que os pais busquem informações a respeito desse tipo de problema que está surgindo com o seu filho e que ele também se corrija, né? Porque a gente vê que muitos desses problemas que as crianças trazem, como o senhor disse lá no início do nosso programa, as crianças repetem aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala. E às vezes, se nós pais tivermos essa consciência e buscar também o conhecimento a respeito desses assuntos, a gente vai diminuir muitos problemas dos nossos filhos, né? Com certeza. Como eu falei, a criança adquire não só o padrão de fala do meio ambiente que ela vive, e a família é fundamental, mas ela pode adquirir também um padrão de voz. Geralmente, aquelas famílias muito numerosas, a criança se expõe mais, fala mais, ela grita mais para chamar atenção, a mãe chama, a criança responde de longe. Então, cria-se um clima de competição vocal numa família grande assim. Claro que isso não é a causa principal, mas é uma das consequências que Sim. pode trazer uma disfonia infantil. E se a família, culturalmente, de repente, traz uma alteração de fala, que é muito comum, por exemplo, na nossa região, alguns pais falarem pranta, atreta, isso é muito comum a gente encontrar por aqui. Então isso vem dos pais. A criança vai adquirir esse padrão de fala. Famílias descendentes de alemães, de italianos, que não falam os dois R's, é o caro ao invés de carro, a criança vai adquirir esse padrão de fala também. Então nessa hora você tem que chamar os pais, conversar e falar, olha, não corrija a criança, converse com ela de forma correta. Sim. Fale cada letrinha de cada palavra, não interfira Sim. na fala da criança.
Para quê? Para que ela possa ouvir, né, e que você também possa ouvir a criança, dê a chance de se ouvir também. Deixe, não corrigindo, você dando um padrão de fala, tudo vai melhorar. Deixa eu só, essa está fora da nossa pauta, mas me chamou a atenção, porque normalmente quando a gente fala dessa questão do ambiente, e a grande reclamação na maioria é de famílias que falam muito alto e a criança também vai falar alto. Mas existe ao contrário também, né? Em alguns locais que as pessoas falam tão baixo que você vai tentar se comunicar com a criança e você não ouve o que ela está falando, porque ela está acostumada com aquele ambiente mais baixo. Isso também pode ser prejudicial? Pode, porque a criança que não se expõe muito também, ela não participa de brincadeiras. Mais né? tímida, né? Não tem estímulo para isso, é mais tímida. Agora, às vezes eu já tive criança que tem calinha vocal que quietinha. Mas qual o motivo? Aí entra a questão emocional. Às vezes entra a cobrança cultural de uma criança que você exige muito dela na escola, é uma criança mais tímida, mas pode apresentar o calinho vocal por tensão. Porque os sintomas da disfonia infantil é diferente dos sintomas da disfonia do adulto. A criança apresenta rouquidão, né? Geralmente rouquidão. Às vezes um pescocinho entumecido quando ela fala muito. Agora no adulto não, o adulto você tem outros sintomas. A rouquidão, você tem ardências, tem queimação, tem falhas na voz, que é o comprometimento da voz é maior. Agora na criança o sintoma mais visível ou audível é a rouquidão. Sim. Que bacana, nós poderíamos ficar aqui horas, né, falando sobre esse assunto e certamente esclareceríamos muitas dúvidas, mas quem sabe numa outra oportunidade teremos a oportunidade de conversar novamente com a doutora Ana, com o doutor Ademir, para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas vamos chegando ao final do nosso programa e, claro, mais uma vez quero agradecer a doutora por estar aqui. Aliás, quando a gente fez novamente esse convite, prontamente se colocou à disposição de voltar e assim o fez, né? Está aqui com a gente. Obrigado pela sua participação. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer, novamente. Doutor Ademir, que não é doutor, mas que a gente sempre acostumou a chamar de doutor, né? Então não vai ficar bravo com a gente, mas obrigado por estar novamente aqui. Tenho certeza que contribuiu muito com o nosso programa. Eu agradeço o convite e a hora que precisar, pode contar comigo. Com toda certeza, vamos precisar sim. Daniel Santos, mais uma vez aprendemos bastante, agora vamos poder levar para os nossos filhos, para os nossos amigos, a forma correta de falar com as nossas crianças. Obrigado pela participação. Sem dúvida, sem dúvida. Só para finalizar, antes de me despedir, dizer que eles já não são mais convidados, né? Já se tornaram amigos do programa. Quando repete, é porque é bom, né? Bom, porque o povo pede. Um abraço e até a próxima edição. Tá certo, então. Eu quero aproveitar e agradecer também ao Éder Joffre, que esteve conosco aqui nos trabalhos técnicos, a coordenação geral do Mauro Alcântara. Lembrando a você mais uma vez, que você que está aí no Facebook, não esqueça de curtir, de compartilhar com seus amigos. Você que está no YouTube, deixe o seu like, ativa o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal. E aí na próxima quarta-feira, na próxima sexta-feira, com toda certeza, temos este encontro marcado aqui no nosso Saúde e Bem-Estar. Um grande abraço e até lá.